E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeo do canal Israel Reddit. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. E hoje, o que teremos hoje? Hoje teremos uma história babadeira, ela é estilo Mamão com Açúcar / sobrenatural. Gente, eu achei a história muito bacana, a protagonista, até a antagonista é muito engraçada. Eu fiquei lendo essa história e fiquei dando gargalhada. Gente, muito, muito, muito boa. Eu tenho absoluta certeza que vocês vão amar essa história. No final eu vou comentar com vocês sobre a história, mas agora eu não vou dar spoiler. Por quê? Porque spoiler no começo da história é chato, mas já adianto pra vocês, a história é muito boa. O protagonista é devotamente, apaixonadamente arriado os 4 pneus por ela. Sério, gente, eu acho que esse foi um dos protagonistas que mais ama a esposa, que mais é submisso, que mais implora por atenção. Esse é daqueles, viu, que a gente ama, que a gente dá like, que a gente curte, que a gente comenta, que a gente hypa. A gente faz tudo isso nesse vídeo, tá? Se você não conseguir hypar mais, porque é domingo, provavelmente todos os seus hypers já acabaram, tanto aqui no meu canal como nos outros canais que vocês acompanham, né? Não tem problema, gente, o comentário de vocês, a curtida de vocês já agrega muito, muito, muito valor pro canal, tá bom? Eu tô adorando os comentários de vocês, o incentivo de vocês sobre a introdução. Eu acredito também que eu tô melhorando a cada dia, porque eu tenho muita vergonha. Quando eu comecei aqui, eu tinha mais vergonha ainda, que eu não queria nem aparecer. Eu acho que eu tinha... O quê? Quando eu ia fazer a introdução, eu tinha que ficar trancadinha no meu quarto. Ninguém podia falar nada, porque senão eu teria uma crise de riso que duraria mais de 5 minutos. E agora eu consigo falar com todo mundo aqui em casa, meu marido ali atrás. Eu já consigo falar, gente. Ai, eu tô muito feliz por mim, sabe? Pras mamães, pros papais, pros adolescentes que curtem aqui o canal, que tem histórias que vocês não podem assistir, tá? Que o canal é bloqueado pra vocês, mas vocês assistem mesmo assim. Eu agradeço muito por vocês estarem me acompanhando nesse meu trabalho. Eu também agradeço muito por vocês, por eu acompanhar vocês no dia a dia, tá bom? E já que já é domingo, bora lavar a louça? Bora, gente, bora fazer faxina, bora arrumar aquele armário de mantimentos, aqueles temperos tudo derramado, né, amor? Né, amor? É ele que lava, gente, louça e roupa, aqui eu não faço nada. Eu sou uma princesa. Então, é isso mesmo. No final do vídeo eu vou conversar com vocês sobre a história, tá? Até logo! Desci para entregar os papéis do divórcio ao meu marido. Eu tropecei. Ele me pegou. E de repente pude ouvir todos os pensamentos sujos em sua cabeça. Ela me tocou. Deus, ela me tocou. 2 anos mantendo minhas mãos longe dela, e ela cai nos meus braços, cheirando a baunilha e a problema. Não a puxe para mais perto. Não. Você vai assustá-la. Fiquei paralisada contra o peito de Damian Blackwood, olhando para o rosto mais inexpressivo de Manhattan. Sua boca não se mexeu. Nem um tique. Mas aquela voz, baixa, áspera e faminta, era inconfundivelmente dele. Você está bem? Ele perguntou. Plano, educado, o mesmo tom que usava com seu motorista. Estou bem, guinchei, pegando a pasta de volta antes que ele pudesse ver a palavra divórcio impressa na frente. Enfiei-a na minha bolsa, e meus olhos me traíram, prendendo-se ao contorno do abdômen dele por cima da camisa meio abotoada. Ela está olhando para o meu peito. Ela está olhando para o meu peito. Fique parado. Não se flexione. Ok, flexione um pouco. Engasguei com o ar. 2 anos atrás, nossas famílias arranjaram esse casamento como uma fusão corporativa. Vi a foto dele e disse sim antes que minha mãe terminasse a frase. Depois me mudei para a cobertura dele e descobri que tinha me casado com uma estátua de mármore. Nada de beijos. Nada de toques. Se nossas mãos se tocavam na cafeteira, ele recuava como se eu carregasse a peste. Enquanto isso, os tabloides gritavam. Encontro à meia-noite do CEO Blackwood com a loira misteriosa. Damian Blackwood, o marido mais frio de Wall Street. O traidor mais quente de Manhattan. Então sim, papéis de divórcio. Uma garota tem seu orgulho. Exceto que agora meu marido intocável estava secando o cabelo úmido, se afastando de mim, e a cabeça dele estava aos gritos. Kane Foster a convidou para beber de novo. Vi a mensagem na tela de bloqueio dela. Se aquele analista convencido colocar uma mão na minha esposa, eu o enterro no Hudson. Não. Calma. Ela pode escolher os amigos dela. Ela não pertence a você. Ela nunca foi sua. Esse é o problema. Tomei um copo de água gelada. Não adiantou nada. Ele parou na porta do escritório, de costas para mim. Tem um baile hoje à noite. A Fundação Blackwood. Os cônjuges são esperados. Passo. Respondi automaticamente. Eu precisava deitar. Possivelmente para sempre. Ele se virou. Atravessou a sala. Sentou-se ao meu lado no sofá, perto o suficiente para eu sentir o cheiro de cedro e algo mais escuro por baixo, algo quase selvagem.
Venha comigo. Sua voz era baixa. Por favor. Seu rosto, uma geleira. Seus pensamentos. Diga sim. Diga que sim. Kane estará lá. Não vou deixá-la ficar em uma sala cheia de homens vestidos sem camisa, enquanto sorrio para os investidores. Eu a carrego até lá se for preciso. Por que ela está hesitando? É ele? É... Tudo bem. Levantei-me de repente. Eu vou. Pare de me olhar assim. Como o quê? Ele perguntou, completamente vazio. Ela é a coisa mais linda que já vi, e está me deixando. Os papéis na bolsa dela. Eu os vi há 3 dias. Divórcio. Ela está se divorciando de mim, e eu tenho 11 horas para fazê-la mudar de ideia. Meu estômago despencou. Ele sabia. Ele sabia há 3 dias e não disse nada. E dentro daquele lindo crânio congelado, meu marido estava desmoronando silenciosamente. Eu deveria ter me sentido culpada. Em vez disso, possuída por algo imprudente, estendi a mão e pressionei a palma contra o seu estômago. Músculos duros se contraíram sob minha mão. Damian ficou completamente imóvel. A mão dele se fechou sobre a minha, prendendo-a ali. Quando olhou para mim, algo cintilou em seus olhos cinzentos. Um anel de ouro derretido. Ali, e desaparecido em um piscar de olhos. Sienna. Sua voz desceu uma oitava. O que você está fazendo? Sou sua esposa. Disse com muito mais confiança do que realmente sentia. Não posso te tocar? Por 3 segundos inteiros, sua mente ficou completamente, assustadoramente silenciosa. Então, um pensamento, suave como uma confissão. Se ela descobrir quem eu realmente sou, vai fugir. Eles sempre fogem. O que ele realmente é? Puxei minha mão para trás como se o abdômen dele fosse um fogão. O maxilar de Damian se contraiu. Por fora, nada. Por dentro, um uivo ferido. Rápido demais! Você a assustou. Idiota. Tenho algumas ligações, disse ele, levantando-se com a armadura de volta ao lugar. O carro chega às 7. Vista o que quiser. Use o verde. O verde me arruína. Ele desapareceu em seu escritório. Fiquei ali, segurando uma almofada do sofá como se fosse um bote salva-vidas, tentando fazer um diagnóstico da minha própria sanidade. Opção 1. Eu estava tendo um AVC muito específico. Opção 2. Eu genuinamente, inexplicavelmente, comecei a ouvir os pensamentos do meu marido no momento em que o toquei. Testei pela porta. Nada. Aparentemente havia um certo alcance. Aproximei-me sorrateiramente do escritório, encostei o ouvido perto da madeira e fui atingida por... Não posso adiar a reunião do conselho de novo. Marcos está circulando. Se ele descobrir sobre a condição antes da votação dos acionistas... Uma pausa. Então, desesperadamente interrompido, baunilha. O shampoo dela é de baunilha. Foco. Seu patético. Recuei, com as bochechas ardendo. Aqui estava o que ninguém sabia sobre meu casamento. Eu poderia ter vivido com a amizade. Sinceramente, ter 1,83 m de pura obra de arte vagando pela cobertura sem camisa todas as manhãs era uma espécie de pacote de compensação por si só. O que eu não conseguia suportar era a humilhação, as manchetes, os olhares de pena no brunch, minha mãe me encaminhando artigos com o assunto. Querida, pisque 2 vezes se precisar de um advogado. Mas traidores não se afastavam das esposas como coroinhas nervosos. Traidores não decoravam o cheiro do shampoo das esposas. Algo não batia. E agora eu tinha um código de trapaça. Às 7, desci as escadas com o vestido verde. Damian, ajustando as abotoaduras, olhou para cima e teve um curto-circuito. Seu rosto permaneceu esculpido em pedra. O cérebro dele fez um som que só posso descrever como um tom de descagem, seguido por: Eu vou morrer nesse baile. Causa da morte. Ela usando verde. Isso vai ser constrangedor. Você está adequada, disse ele. Adequada? Exigi. Você parece a razão pela qual os homens começam guerras. Adequada, ele repetiu, abrindo a porta do carro para mim. Passei toda a viagem assistindo ao homem mais composto de Nova York, olhar pela janela enquanto, internamente, compunha o que juro que era poesia sobre minha clavícula. No sinal vermelho, seu celular vibrou. Ele olhou para a tela e seus pensamentos ficaram afiados e frios como uma lâmina. Marcos adiantou a votação. Ele sabe. Alguém contou a ele sobre a condição. Se eu perder o controle na frente do conselho, se acontecer em público, tudo o que o vovô construiu vai para aquele abutre. Mas notícias? Perguntei inocentemente. Nada importante. Sua voz era suave como concreto derramado. Se Marcos me expuser, a companhia será o menor dos problemas. Eles vão atrás dela também. Vão usá-la. Eu deveria ter deixado que ela se divorciasse de mim há 1 ano. Eu deveria deixá-la ir agora. Sua mão, repousada no assento entre nós, fechou-se em punho. Eu não posso. Deus me ajude, eu não posso. Mais 1 mês. Só me dê mais 1 mês com ela. Olhei para meu marido, para o perfil perfeito dele enquanto os postes de luz deslizavam pela janela, e senti os papéis do divórcio na minha bolsa pesarem. Qual condição? O que um bilionário com um rosto assim poderia estar escondendo que fosse pior do que os tabloides já haviam impresso? O carro parou. Ele saiu e me ofereceu a mão. Quando a aceitei, um calor subiu pelo meu braço, e os olhos dele fizeram aquilo de novo. Um flash dourado, como os olhos de um animal captando a luz dos faróis. Fique perto de mim esta noite, disse baixinho. Não parecia um pedido. Soou como um aviso. O baile nunca aconteceu, pelo menos não para mim, porque às 9 da manhã seguinte minha mãe ligou enquanto eu ainda estava enrolada nos cobertores. Sozinha, no meu quarto separado, na minha vida separada. Querida. As fotos de ontem à noite estão por toda parte. Vocês 2 pareciam radiantes.
Então, quando vou conseguir netos? Mãe, só estou dizendo, um homem que olha para você assim... Como o quê? Ele me olha como se eu fosse um relatório trimestral. Querida. Sua voz caiu para um sussurro teatral. Ele olhou para você como um homem faminto olha para um bife. O Post publicou uma matéria com a legenda Rei do Gelo derrete. Eu mandei emoldurar. Desliguei na cara dela, que é a linguagem do amor da nossa família, e fiquei olhando para o teto. A verdade é que o baile me abalou. Cada vez que outro homem sequer me cumprimentava, os pensamentos de Damian iam da música de câmara para tambores de guerra. Quando Kane Foster, o novo analista estrela da Blackwood Capital, cheio de covinhas e sem nenhum limite, beijou minha mão para me cumprimentar, meu marido sorriu educadamente enquanto seu cérebro elaborava um plano detalhado para transferir Kane para o escritório da empresa na Antártica. Não temos um escritório na Antártica, rebateu sua própria mente. Vamos abrir um, respondeu para si mesmo. E ainda assim, no fim da noite, ele me acompanhou até a porta do meu quarto. Disse, boa noite, Sienna, e se recolheu ao seu próprio quarto como um cavaleiro honrando um voto que eu nunca pedi. Não olhe para os lábios dela. Porta. Feche a porta. 2 anos de disciplina, nem pense nisso. O homem era uma fortaleza, e eu começava a suspeitar que eu tinha sido quem construiu as muralhas. Eu simplesmente não conseguia me lembrar de como. Então hoje, eu iria ao escritório dele. Oficialmente para discutir investimentos, uma palavra que eu planejava dizer enquanto segurava uma pasta. Oficiosamente, para marcar meu território, testar meu alcance e descobrir o que eram aquela condição, quem era Marcus, e o que elas sempre fogem, significava antes de eu assinar o casamento mais estranho e promissor de Manhattan. Escolhi minha saia mais devastadora. Para fins de pesquisa, o saguão da Blackwood Capital era uma catedral de vidro e ego. Os olhos da recepcionista se arregalaram. Senhora Blackwood? Eu naveguei em direção ao elevador privado como se fosse dona do lugar, o que, tecnicamente, em caso de um acordo de divórcio, eu seria parcialmente. O elevador subiu. Em algum lugar por volta do 40º andar, o rádio na minha cabeça crepitou, o que significava que meu marido estava próximo. Terceiro café hoje, e o gosto está errado. Amargo. Metálico. Por que está tão quente aqui? Foque. A fusão com Hendrix. Seus pensamentos cambaleavam, se embaralhavam como um disco arranhado. Tem algo errado. Minha pele está queimando. É 3 semanas antes do previsto. Não pode estar acontecendo agora. Não aqui. As portas do elevador se abriram no andar executivo. Seu assistente, um jovem nervoso chamado William, se materializou na minha frente como um goleiro. Senhora Blackwood, que surpresa inesperada. O senhor. Blackwood está extremamente indisposto. Quero dizer, ocupado. Vou esperar lá dentro, disse dando um passo para a esquerda. Ele deu um passo para a esquerda. O lounge tem doces excelentes. William. Ele deu ordens estritas para ninguém entrar, especialmente... Ele se interrompeu uma sílaba tarde demais. Especialmente eu? Pela pesada porta do escritório, ouvi a voz de uma mulher, doce como xarope. Sr. Blackwood, você está pegando fogo. Deixe-me ajudá-lo a tirar essa camisa. E então, os pensamentos do meu marido me atingiram como um trem de carga, desesperados, frenéticos. Tire-a de perto de mim. As mãos dela, erradas, erradas, tudo está errado. O café, alguém colocou alguma coisa no café. Não consigo me controlar. Sienna. Preciso da Sienna. Não. Ela não pode me ver assim. Ela nunca pode me ver assim. Passei por William e escancarei a porta. Meu marido estava de joelhos. Damian Blackwood, o rei do gelo, o homem que não me tocava há 2 anos, estava ajoelhado nos escombros do próprio escritório, com a camisa rasgada e o peito arfando, apertando a borda da mesa com tanta força que o mogno rachou sob seus dedos. Seus olhos encontraram os meus do outro lado da sala. Eram ouro, dourado derretido, desumano, brilhante como os olhos de um lobo. Sienna. Sua voz saiu destruída, meio rosnado. Corra! Seus pensamentos me atingiram no mesmo instante, ensurdecedores. Meu Deus, ela está aqui, ela está aqui. Não, tirem ela daqui. Se eu tocar nela agora, nunca vou deixá-la ir. Eu não fugi. Atrás de mim, a estagiária de voz trêmula, Lacey, segundo seu crachá, estava paralisada com uma xícara de café na mão e nenhuma explicação plausível no rosto. Ele derramou a bebida. Eu só estava tentando ajudá-lo. Fora, eu disse. Senhora. Blackwood, eu realmente acho... Fora. Eu não reconhecia minha própria voz. Ela também não. Fugiu, os saltos batendo no chão, e William fechou a porta atrás dela com a expressão de um homem atualizando o currículo em tempo real. Atravessei a sala devagar, do jeito que se aborda algo selvagem. De perto, Damian estava quente como um forno, com suor nas têmporas e cada músculo travado. As veias em seus antebraços se destacavam como cabos. E eu fiquei olhando, sem conseguir desviar os olhos, para aquelas presas pressionando seu lábio inferior. Não chegue mais perto, ele rosnou. Chegue mais perto. Por favor. O cheiro dela é a única coisa que não dói. Você é o pior mentiroso, eu disse. Por dentro. Seus olhos dourados brilhavam de confusão, mas ele estava longe demais para me perseguir. Ajoelhei-me diante dele. Estendi a mão. No segundo em que minha palma tocou seu maxilar, ele estremeceu, um tremor de corpo inteiro, e virou o rosto para minha mão como um moribundo procurando água. Drogado. O café. Acônito e nitrato de prata tem que forçar a mudança cedo. Marcus. Marcus fez isso. Ele quer que eu me transforme na frente das câmeras durante a reunião do conselho.
A estratégia se dissolveu em algo mais cru. Ela está me tocando. Ela não está fugindo. Por que ela não está correndo? Ela é tão macia. 2 anos. 2 anos dormindo a uma parede de distância dela e... Damian, disse cuidadosamente. O que você é? A cor humana de seus olhos lutou contra o dourado, o cinza voltando aos poucos. Quando falou, sua voz mal passou de um sussurro. Você já sabe o que eu sou. Você já sabia há 30 segundos e ainda está aqui. Algo se quebrou em seu rosto sereno e lindo. Por que você ainda está aqui? Porque eu sou sua esposa, eu disse. Aparentemente, na doença e na saúde também inclui seja lá o que for isso. Um som escapou dele, meio riso, meio gemido. Então, sua cabeça se virou rapidamente para a janela. As narinas se dilataram, e seu corpo inteiro se encolheu. Está vindo. A mudança. 30 segundos. Tire-a daqui. Tire ela da. Siena. Ele agarrou meus ombros e suas mãos tremiam. Me escute. Tem um cartão preto na minha mesa. Pegue. Pegue o carro, vá para a cobertura e tranque a porta de aço da adega por dentro. A adega tem uma porta de aço? Não é uma adega. Ossos estalaram. Ele se curvou com um rosnado que nenhuma garganta humana conseguiria produzir, e pelos prateados e negros ondularam por seus antebraços como tinta derramada. Seu último pensamento humano chegou até mim, angustiado e cristalino. Não deixe ela ver o monstro. Qualquer coisa, menos isso. Ela vai me olhar do jeito que ela olhava, do jeito que todo mundo... E então meu marido se foi. No lugar dele, ocupando metade do escritório, estava um enorme lobo negro com os olhos cinza tempestade do meu marido, encarando-me com absoluto terror. Aqui está o que eles não contam sobre descobrir que seu marido é um lobisomem. A papelada não cobre isso. Não há cláusula. Verifiquei nosso acordo pré-nupcial depois. Nada. O lobo Damian recuou até bater na estante, derrubando uma foto emoldurada do nosso dia de casamento. Ele era enorme, com os ombros na altura das minhas costelas, e o pelo tão preto que parecia consumir a luz. Uma criatura feita para ser temida. Israel Reddit. Ele estava tentando se fazer menor. Não grite. Por favor, não grite. Seus pensamentos ainda vinham até mim, mais ásperos agora, mais simples, como uma voz profunda sob a água. Janela. Vou passar pela janela. 40 andares. Eu vou sobreviver. Provavelmente. Vale a pena. Se você pular por aquela janela, eu disse, eu vou me divorciar de você. O lobo congelou no meio do movimento furtivo. Isso mesmo. Apontei para ele com toda a autoridade de uma mulher que havia perdido completamente o controle da própria vida. Eu sei sobre os jornais. Você sabe sobre os jornais. E estou dizendo que a única coisa que será assinada hoje é seu pedido de desculpas por ter escondido. Gesticulei para ele. Ela está me repreendendo. Sou um predador de topo, de uma linhagem de 900 anos, e ela está me repreendendo. Uma pausa. Por que eu gosto disso? Sentei-me no carpete destruído, bem no meio dos destroços, e dei tapinhas no chão ao meu lado. Ele não se mexeu por um longo momento. Depois, lentamente, uma pata enorme de cada vez, com a dignidade de um CEO e a culpa de um cachorro que comeu o sofá, meu marido atravessou o escritório e deitou-se ao meu lado, deixando 6 centímetros cuidadosos entre nós. Fechei a distância. Enterrei minha mão no pelo do pescoço dele, e o som que ele fez, um ronco baixo e quebrado, vibrou por todo o meu corpo. 2 anos, veio o pensamento, quase baixo demais para entender. 2 anos sonhei com as mãos dela. Ok, disse, com a garganta apertada de repente. Fale, bem, pense, alto, comece por quem te drogou. E, na estranha gramática da mente de um lobo, feita de imagens, cheiros e flashes, ele me mostrou. O café amargo. O sorriso do primo Marcos no jantar do mês passado, largo demais. Uma antiga lei do mundo deles. Um metamorfo exposto diante dos humanos perde tudo. Seu assento, seu território, a proteção da matilha. Marcos não precisava vencer Damian em uma votação. Ele só precisava fazer com que Damian se transformasse em um monstro diante das câmeras, dali a 3 dias, durante a reunião de acionistas, sob a lua cheia. E a condição? Perguntei. Você fica pensando em uma condição. As orelhas do lobo se achataram. As imagens que vieram depois eram mais antigas. Uma garota, anos atrás, antes de mim. Olhos dourados encarando a escuridão. Um grito. A palavra monstro ecoando por um corredor de mármore. E um garoto de 17 anos aprendendo a construir paredes que ninguém jamais conseguiria escalar novamente. Elas sempre fogem, pensou. Estou sentada na zona de respingo de um lobisomem literal, disse. Com uma saia que custou mais do que o salário do William. Será que eu pareço estar correndo? Olhos cinzentos de lobo me observaram de lado. Não, ele admitiu. Você parece adequada. Eu sabia que isso era um elogio. Um som saiu do lobo, que percebi, admirada, ser uma risada. E ali, no chão de um escritório destruído, encostada ao batimento cardíaco do meu marido, tomei uma decisão que provavelmente era insana. Eu não estava assinando nada. Só depois de lidar com Marcos, os tabloides, a estagiária com o café conveniente e a pequena questão de me apaixonar pelo meu próprio marido, 2 anos atrasada. Meu celular vibrou. Uma vez, depois mais 6 vezes. Kane Foster, o analista imune às fronteiras. Senhora Blackwood, você saiu do baile mais cedo. Está tudo bem? Tenho algo especial para você. Confie em mim. Você vai adorar. Vai resolver seu problema de casamento. O lobo leu por cima do meu ombro. A temperatura no quarto caiu 10 graus.
Antártica, pensou meu marido, com uma calma assustadora. Abrimos o escritório na segunda. Na manhã seguinte, Damian já era humano de novo, vestido novamente e fingindo que nada daquilo havia acontecido, exceto que agora, toda vez que passava por mim na cozinha, seus pensamentos sussurravam. Ela ficou, ela ficou, ela ficou. Eu estava a caminho de lidar com Kane e seu algo especial, quando uma garota me pegou de surpresa do lado de fora do prédio. Senhora Blackwood, 2 minutos. Por favor. Lacey, a estagiária do café. A audácia dela parada na calçada, usando um sobretudo e com a expressão assombrada de um fantasma vitoriano. Você tem minutos negativos, eu disse. Você drogou meu marido. Eu sei. Quer dizer, eu não sabia o que era. Um homem me deu o frasco e as palavras simplesmente... Ela fechou os olhos com força, respirou fundo, e então, toda a sua postura mudou, como uma atriz entrando na luz. Seu queixo se ergueu. Sua voz ficou venenosa. Você acha que casar com Damian faz de você alguém? Ele nunca nem tocou em você. A cidade inteira sabe. Seja esperta, assine o divórcio e abra caminho para uma mulher que realmente possa... Um raio caiu do céu sem nuvens e a atingiu. Vou repetir isso, porque eu também precisava de um momento para processar. Um raio vindo do céu azul atingiu a garota na calçada, deixando-a fumando suavemente, com o cabelo arrepiado para todos os lados. E fora isso, aparentemente bem. Será que pessoas terríveis realmente são castigadas agora? Perguntei ao céu. Porque eu tenho uma lista. É o contrato. Lacey ofegou do chão. Ok? Estou amaldiçoada. No ano passado fiz um acordo. Uma bruxa, um bar no Brooklyn. Eu estava muito bêbada e muito quebrada. Assinei algo chamado Acordo de Serviço Narrativo. Agora sou contratualmente obrigada a interpretar a outra mulher em 3 casamentos ou perco minha alma. Termos padrão, aparentemente. Ela se sentou, chamuscada e furiosa. Toda vez que saio do roteiro, isso acontece. A droga não estava no meu roteiro. Marcus Blackwood me chantageou para fazer essa parte. Ele sabe sobre o meu contrato. Desculpa. Sinto muito. Seu marido me demitiu, colocou 12 acordos de confidencialidade em mim e, sinceramente? Justo. Eu a encarava. Fumaça se enrolava em seus ombros. Em algum lugar da minha bolsa, meus papéis de divórcio continuavam sem assinatura. Meu marido era um lobo, e agora, bruxas eram reais e comandavam esquemas predatórios de exploração trabalhista. Quantas cenas ainda te restam? Ouvi a mim mesma perguntar. Seus olhos ficaram grandes e marejados. 3. Só 3 cenas e estou livre. Mas todas exigem ele, ou alguém com o cheiro dele, e ele literalmente vai me jogar do prédio. Eu não posso culpá-lo. Ela segurou minhas mãos. Você cheira a ele. Ela parou. Espera, isso é estranho. O que quero dizer é que o contrato só precisa do cheiro e das falas. Ele não consegue distinguir. Você poderia fazer a sua parte. 3 cenas pequenas, e eu saio do seu casamento para sempre. Juro pelo meu sobretudo de fumaça. Você quer que eu interprete meu próprio marido enquanto você me seduz? Quando você fala assim, parece insano. É insano. Senhora. Blackwood. Ela se curvou tão profundamente que seu cabelo chamuscado caiu para a frente. Por favor, você é casada com um lobisomem. Seu padrão para o que é insano deveria ser ajustável. Ela me pegou naquela. Suspirei, peguei um cartão da clínica particular da minha família, com a frase, faça as queimaduras serem examinadas primeiro. E a observei segurá-lo como uma relíquia sagrada. Contra todo o instinto de autopreservação, eu disse. Tudo bem, 3 cenas. Mas faremos isso onde meu marido nunca vai ver, porque se ele me pegar sendo seduzida pela mulher que o drogou, nenhum contrato em nenhum reino vai salvar qualquer uma de nós. Lacey sorriu radiante através da fuligem. Você não vai se arrepender. Voz do narrador, em algum lugar do universo, ela se arrependeria disso imediatamente. Naquela noite, o nome de Marcus Blackwood acendeu o celular de Damian durante o jantar. Vi meu marido atender com perfeita cortesia, e por baixo disso, ouvi um pensamento frio como uma lâmina saindo da bainha. Lua cheia em 2 dias, primo. Vamos ver qual de nós é o monstro. A recepção pré-votação da Blackwood Foundation era um circo brilhante, com 200 acionistas, um quarteto de cordas e champanhe suficiente para fazer um iate flutuar. Entrei vasculhando o salão em busca de ameaças, e encontrei a maior delas imediatamente. Minha mãe de vermelho, contando para a esposa de um senador sobre o meu casamento. Aí está você! Ela agarrou meu braço. Por que você não chegou com o Damian? Ele está aqui há meia hora, parecendo um homem cuja esposa desapareceu. É maravilhoso para as fotos. Do outro lado do salão, Damian estava cercado por bajuladores, assentindo em intervalos regulares. No momento em que entrei, a cabeça dele se virou, antes que pudesse me ver, antes que qualquer outra pessoa pudesse notar, e seus pensamentos tocaram os meus, como uma mão na parte inferior das minhas costas. Baunilha, lá está ela. Agora eu posso respirar. Eu não ia sobreviver a esse casamento. O divórcio não me mataria. Ficar seria o que acabaria comigo. Mãe, eu preciso... Meias pretas, ela disse. O quê? Você me ouviu. 2 anos sem netos. Fiz as contas, querida. O problema é estratégia. Ela tomou um gole de champanhe. Sua avó sempre dizia, um homem é uma fortaleza, e uma fortaleza cai diante da paciência, do cerco ou das meias pretas. Não temos tempo para paciência. Ele não é uma fortaleza, mãe. Ele é... um lobisomem com um passado trágico e um primo homicida. Tímido. Ela olhou do outro lado da sala para meu marido, com 1,90 m e poucos de puro perigo sob medida, que escolheu exatamente aquele momento para lançar um olhar fulminante para um garçom que estava perto demais de mim. Sim, um cordeirinho tímido.
Meias, Siena. Ela se afastou em direção ao senador. Dei 3 passos até a mesa de sobremesas antes que alguém esbarrasse em mim. Senhora. Blackwood. Lacey, disfarçada de funcionária do buffet, surgiu diante de mim com os olhos selvagens. A cena 1 está começando agora. Eu sinto muito. É como um espirro, não consigo segurar. O contrato escolheu hoje à noite o jardim 5 minutos, por favor. Aqui? Ele está aqui. O olfato dele está aqui. Você sabe qual é o alcance auditivo de um lobo? É o jardim ou o raio, e eu não vou levar 2 raios na mesma semana. Eu tenho permanente. Foi assim que acabei no jardim dos fundos do hotel, sob uma treliça coberta de luzes de fada, me preparando para interpretar meu próprio marido enquanto sua voz verdadeira vinha do salão, fazendo um brinde sobre integridade e legado familiar. Lacey sacudiu os braços como uma boxeadora. Ok, o contrato vai me dar as falas. Apenas responda como ele. Seja fria, seja devastadora. Você morou com ele por 2 anos. Canalize isso. Fria, devastadora. Entendi. Sua postura mudou quando o roteiro a dominou. Ela caminhou em minha direção, com a voz doce. Sr. Blackwood, não deveríamos continuar nos encontrando assim. Se sua esposa descobrir... Minha esposa, disse eu, usando meu tom mais grave. É a mulher mais bonita de Manhattan, e você cheira a café. Crime. Fique no roteiro. Lacey sibilou entre os dentes. Então voltou ao personagem segurando minha lapela. Eu sei que você também sente isso. Deixe-a. Diga que vai deixá-la. Cada célula do meu corpo se opunha àquilo. O contrato aparentemente exigia diálogo audível, então fiz uma careta. Claro, tanto faz. Diga que gosta de mim. Eu gosto de você, disse com o calor de um aviso de imposto. Foi tão difícil assim? Lacey sussurrou, fora do roteiro, com os olhos brilhando. 1 a menos. Faltam 2. Você é natural. Pareceu exatamente com... As luzes do jardim piscaram. Todos os pássaros ficaram em silêncio ao mesmo tempo. E das portas do salão atrás de mim veio uma voz, a verdadeira veludo sobre aço. Siena. Eu me virei. Damian estava no topo dos degraus do jardim, com uma taça de champanhe na mão e o rosto perfeitamente calmo. Seus olhos eram dourados. Lacey desapareceu. Quero que fique registrado. A mulher que implorou pela minha ajuda evaporou como vapor, me deixando sozinha em um jardim iluminado por luzes de fada, com um predador de alto nível, ciumento e extremamente bem vestido. Damian desceu os degraus lentamente. Atrás dele, a festa brilhava, completamente alheia ao que estava acontecendo. Seus pensamentos chegaram antes dele, e eles não estavam nada calmos. Eu gosto de você, ela disse. Eu gosto de você, para a mulher que me envenenou, no escuro, no jardim, com esse vestido. Uma pausa. Minha esposa está sendo seduzida pela minha aspirante à assassina? Isso está acontecendo? Essa é a minha vida? Querido, disse animada. Ótimo discurso, muito comovente. A parte sobre integridade... O quê? Ele disse, parando a poucos centímetros de mim. Você está fazendo aqui fora? Networking. Com Lacey Monroe. Sua voz poderia ter congelado o champanhe. Quem me drogou? História engraçada. Você disse a ela que me deixaria. O dourado em seus olhos brilhou e, sob a fúria controlada, seus pensamentos se abriram. Cruz. Primeiro os papéis do divórcio. Agora isso. Ela vai embora, e eu nem consigo ficar bravo. Não tenho esse direito. Dei a ela 2 anos de portas fechadas, mas não por ela. Não pela mulher que... Ela é amaldiçoada. Soltei de repente. Ele piscou. Contrato de bruxa. Bar do Brooklyn. Acordo de serviço narrativo. Aparentemente, é uma forma predatória de exploração trabalhista. Ela tem que encenar cenas de destruidora de lares, ou é atingida por um raio. Raios de verdade, Damian. Eu vi acontecer. Foi, honestamente, um pouco catártico. Respirei fundo. Marcos descobriu sobre o contrato dela e a chantageou para que ela colocasse a droga no seu café. Ela é uma vítima com uma ótima entrega de falas. Eu estava interpretando você para que ela pudesse terminar as cenas e sair das nossas vidas para sempre. Silêncio. Acima de nós, as luzes de fada zumbiam. Bruxas, pensou finalmente, com o cansaço de um homem acrescentando mais um item a uma longa lista. Claro. Marcos sempre gostou de usar as mãos dos outros. Então, mais nítido, focando, espera. Nossas vidas? Ele tinha percebido. Claro que tinha. O homem podia ouvir um batimento cardíaco do outro lado de um salão de baile. Deslize da língua, eu disse. Você disse nossas vidas. Ele se aproximou. O jardim, de repente, pareceu muito pequeno. Você carrega papéis do divórcio na sua bolsa, Siena. Há 3 semanas. A pasta está gasta no canto de tanto que você atira de lá. Sua voz baixou. Mas você não assina. Você veio ao meu escritório com sua saia mais perigosa. Você se sentou com o lobo. Você ficou. Você está aqui fazendo favores para estranhos amaldiçoados, para proteger um casamento que diz querer terminar. Diga, somente implorava, mesmo com o rosto sereno. Por favor, tenho lido todos os sinais há 2 anos e não posso mais confiar na minha própria esperança. É só dizer em voz alta. E eu quase consegui. As palavras estavam bem ali. Então, uma voz alegre quebrou o silêncio do jardim. Senhora. Blackwood, aí está você. Eu estava procurando por toda parte. Kane Foster desceu os degraus correndo, com as covinhas marcadas e segurando uma caixa de presente com uma fita, irradiando instintos de Golden Retriever em meio ao trânsito. Kane, eu disse sorrindo. Isso realmente não é... Vai levar só 1 segundo.
Ele me entregou a caixa, sorrindo bem na frente do meu marido. Lembra da festa do escritório quando você tomou o vinho e disse que seu marido era um completo fracasso no quarto? As luzes de fada piscaram novamente. Então eu desenhei algo, Kane continuou, um homem narrando o próprio funeral. É do meu negócio paralelo. Uma linha exclusiva, muito elegante, garantida para acordar até o marido mais frio. E, se isso não funcionar, eu tenho opções mais picantes. Ele finalmente percebeu o silêncio de quase 1,90 m ao meu lado. Olhou para cima. Encontrou um par de olhos dourados derretidos. Damian sorriu. Foi a coisa mais assustadora que já vi, e eu já tinha visto esse homem se transformar em um lobo. Um fracasso, meu marido repetiu suavemente. Naquela noite, seus pensamentos roncavam, baixos como um trovão. Vamos resolver isso. Kane fugiu. Homem inteligente. Continente errado, mas homem inteligente. O que me deixou sozinha no jardim, segurando uma caixa de lingerie comprometedora com fitas, ao lado de um marido cuja compostura era uma fina tela de papel sobre um incêndio florestal. Damian, comecei. Contexto é importante. Você disse ao seu colega de trabalho. Ele falou, pegando a caixa das minhas mãos e colocando-a sobre um banco de pedra com uma gentileza inquietante. Que eu sou um fracasso. Eu tinha tomado vinho, foi há meses, e em minha defesa, você não me tocava há 2 anos. O que eu deveria dizer às pessoas? Que meu marido é um perfeito cavalheiro com o autocontrole de um santo de mármore? Ninguém acredita nisso, Damian. Isso não é uma personalidade de verdade. Um fracasso. Ele afrouxou a gravata borboleta com uma mão, sem tirar os olhos de mim, e seus pensamentos passaram do trovão para algo mais sombrio e quente. Israel Reddit. 2 anos de banhos frios. 2 anos dormindo a uma parede de distância, ouvindo seu coração bater através do drywall como um adolescente apaixonado. E ela acha... Espera, você consegue ouvir meu coração batendo através do... Ele ficou completamente imóvel. O que você disse? Ah, não. O que você acabou de dizer, Sienna? Ele se aproximou, inclinando a cabeça, aquela inclinação de lobo que eu agora reconhecia. Eu não disse isso em voz alta. Ah, não. Você... insinuou, tentei. Com o seu rosto. Você tem um rosto muito expressivo. Eu tenho o rosto menos expressivo da costa leste. É toda a minha marca. Seus olhos se estreitaram. Observei a dedução se formar atrás deles com uma velocidade assustadora, a mesma mente que devorava aquisições hostis no café da manhã. O escritório. Ela respondeu a coisas que eu nunca disse. O jardim, agora há pouco. Ela reagiu antes de eu falar. Ela me olha quando penso nela. Toda vez. Todas as vezes nos últimos 3 dias, desde... Sua respiração falhou. Desde que ela caiu nos meus braços. Damian, você consegue me ouvir agora? Sua boca não se mexeu. Nós nos encaramos na escuridão iluminada pelas luzes de fada, e o coração dele, visível na garganta, estava batendo. Sim, sussurrei. A fortaleza no rosto dele desabou de uma vez. Não era raiva, nem o horror que eu esperava. Era algo quase insuportável. Maravilha. Você sabe o que isso significa? A voz dele saiu rouca. Sienna. Você sabe o que significa quando um humano começa a ouvir a mente de um lobo? Que sua situação de autorização de segurança é um desastre? É o vínculo. Ele segurou meu rosto com as 2 mãos, cuidadoso, reverente, como se eu fosse feita de algo que pudesse se dissolver. O vínculo de companheiros. Ele só se abre em uma direção primeiro, do lobo para seu parceiro destinado. Eu pensei. Uma risada incrédula escapou dele. Por 2 anos achei que o casamento era uma gaiola em que eu tinha prendido você. Um acordo. Eu nunca me permiti conferir, nunca me permiti ter esperança. Porque se eu te cortejasse e você fugisse... Elas sempre fogem, citei suavemente. Você também ouviu isso. Os polegares dele roçaram minhas maçãs do rosto. Você ouviu tudo, a poesia sobre sua clavícula. Ele fechou os olhos por um instante. Meu Deus, a poesia da clavícula. Foi um bom poema, eu disse. Imagens fortes. Vou me jogar da treliça. Você não vai fazer isso, segurei as lapelas dele. Você vai explicar por quê. Se eu sou sua esposa predestinada, seu destino cósmico, então por que você passou 2 anos me tratando como se eu fosse radioativa? Porque eu ouvi seus pensamentos, Damian Blackwood. Eu sei o que você queria. Então por quê? O espanto em seu rosto brilhou. A culpa se instalou por trás dele, velha e gasta, como um móvel com o qual ele convivia havia tempo demais. Por causa do contrato, disse ele baixinho. Sienna, você nunca leu nosso acordo pré-nupcial? Tudo? A cláusula 47? Ninguém lê a cláusula 47 de nada. O seu lado a acrescentou, antes do casamento. Sua mandíbula se contraiu. Presumi que você soubesse. Presumi que fosse uma exigência sua. Ele respirou fundo. Cláusula 47. As partes concordam que esta união permanecerá sem intimidade física por tempo indeterminado, a pedido da noiva. O jardim pareceu inclinar-se. Damian, disse devagar. Eu nunca pedi isso. Seu rosto ficou branco. E então, nós dois, com o mesmo batimento cardíaco e o mesmo horror surgindo ao mesmo tempo, dissemos um nome juntos. Lemos a cláusula 47 no escritório dele à 1 da manhã. Ambos ainda em traje formal, com o acordo pré-nupcial espalhado sobre a mesa como uma cena de crime. Lá estava. Página 31. Uma linguagem jurídica fria, disfarçada de declaração do meu próprio desejo. Sem intimidade física, para sempre, a pedido da noiva. Assinada pelos advogados.
enfiada em um documento de 200 páginas durante uma semana caótica de negociações de fusão e planejamento do casamento, quando ambas as famílias tinham equipes de advogados passando rascunhos de um lado para o outro como batatas quentes. Marcos cuidou da consolidação final dos documentos, disse Damian. Sua voz era monótona, de um jeito que significava que o lobo estava muito próximo da superfície. Como advogado da família, ele esteve no nosso casamento, Sienna. Ele fez um brinde para nós. Pensei nisso, realmente pensei, e toda a arquitetura podre apareceu diante dos meus olhos. Ele não conseguiu impedir o casamento, disse devagar. A fusão era valiosa demais, as famílias queriam isso. Então, ele garantiu que o casamento fracassasse. Parei por um instante. Um lobo ligado é mais forte. Você me disse isso no escritório. Na mente do lobo, eu vi as imagens. Um lobo com um parceiro, com uma matilha, é intocável. Minha garganta se fechou. Então ele manteve você sozinho. Ele manteve nós dois. A uma parede de distância. Damian terminou baixinho. Por 2 anos. 2 anos dele se afastando do meu toque, não por repulsa. Por honra. O homem tinha presas, garras e uma linhagem de 900 anos. E ainda assim, se afastou da própria esposa, porque acreditava que uma cláusula contratual era o meu limite. Preferiu me perder completamente a cruzá-lo. E depois os tabloides, eu disse. A secretária, a escolta. 300 histórias, Damian. As manchetes eram muito específicas. Fabricadas, tudo isso. No ano passado, mandei rastrear as fontes juridicamente. Empresas de fachada. Ele abriu uma pasta e virou a tela para mim. A trilha de pagamentos terminava em um nome familiar. Ele não podia me fazer trair você, então começou a publicar essas histórias. Precisava que você pedisse o divórcio. O vínculo se rompe de forma limpa se a humana se afastar por vontade própria. Sem vínculo, sem reivindicação. E um alfa divorciado, cheio de escândalos e sem vínculo, perde o voto da família. Suas mãos se flexionaram sobre a mesa. A madeira rangeu. E, quando o divórcio estava demorando demais, ele passou para o final do jogo, o acônito. Ele quer me obrigar a me transformar na reunião de acionistas, sob a lua cheia, diante de 200 câmeras. Que é amanhã à noite. Que é amanhã à noite. O relógio continuava avançando. Em algum lugar abaixo de nós, Manhattan brilhava, cheia de pessoas que não faziam ideia de que o casamento mais entediante da cidade era, na verdade, o centro de um cerco que durava 2 anos. Ok, eu disse, levantando-me e começando a andar de um lado para o outro, porque é isso que minha mãe faz quando está prestes a arruinar a vida de alguém, e eu sou filha dela. Ele construiu tudo sobre 3 pilares. A cláusula que acabamos de encontrar é prova de fraude. Os tabloides, você tem o rastro de pagamentos, e a transformação pública. Parei. Ele vai tentar de novo. Ele precisa. Ele não pode contar apenas com a lua cheia, pode? Não. Tenho décadas de controle. Os olhos de Damian se ergueram para os meus, dourados cintilando nas bordas, e seus pensamentos vieram à tona, não mais escondidos, agora oferecidos livremente como uma palma aberta. Ela está andando pelo meu escritório à 1 da manhã, planejando um contra-ataque em um vestido de baile. Nunca quis ninguém tanto em toda a minha vida. Concentre-se, disse apontando para ele com o rosto em chamas. Estou extremamente focado. Lacey, continuei andando de um lado para o outro. Ele a chantageou uma vez. Vai usá-la de novo. Ela é sua mão negável. Mas ela me deve mais 2 cenas e a própria alma, e surtaria em cima dele por causa de um sanduíche. Parei novamente. Kane? Olhei para Damian. Kane tem câmeras em tudo. O homem transmite ao vivo a própria oficina de lingerie. Precisamos de olhos na linha do buffet amanhã. Você quer conduzir uma operação de contra-inteligência, meu marido disse devagar, usando uma destruidora de lares amaldiçoada e um analista de lingerie. Eu quero vencer, Damian. Ele contornou a mesa. Parou na minha frente, levantou minha mão e pressionou os lábios sobre meus nós dos dedos. O primeiro beijo de todo o nosso casamento, 2 anos depois. Suave como um voto. Minha, pensou o lobo, caloroso e absolutamente certo. Minha companheira, minha Luna. Amanhã retomamos a empresa, disse ele contra minha mão. Mas, Sienna, sobre a cláusula 47? Sim? Seus olhos se ergueram, totalmente dourados, e seu sorriso lento revelou o mais leve indício de presas. Vou mandar retirá-la. Na manhã da lua cheia, meu conselho de guerra se reuniu na cozinha da cobertura. Um lobisomem alfa fazendo expresso, uma destruidora de lares amaldiçoada devorando todos os nossos croissants, um analista de lingerie com uma caixa Pelican cheia de equipamentos de vigilância e eu, a única leitora de mentes desempregada da sala. Ok, então, primeiro, disse Kane levantando a mão. Estou perdoado? Porque o memorando da Antártica estava na minha mesa esta manhã, e só quero dizer que verifiquei. Nós não temos um escritório em... Vou mandar construir um, disse Damian, sem se virar. Ele está perdoado, eu disse. Em período probatório. Kane, as câmeras. Certo. Ele abriu a mala. Câmeras de botão, câmeras de caneta, uma câmera que parece um croissant. Lacey, isso é uma câmera? Lacey colocou o croissant no chão e continuou mastigando lentamente. A cozinha do buffet está coberta, continuou Kane. Se alguém chegar perto do copo de água do Sr. Blackwood esta noite, teremos tudo em 4K. E Marcos me contatou às 6 da manhã, disse Lacey, engolindo em seco. Número descartável. Quer que eu volte para a equipe de garçons. Mesmo frasco, dose dupla. Está no meu casaco. Ela deslizou uma pequena garrafa escura sobre o mármore.
Ele também detalhou minha chantagem, o que foi rude. Então sim, estou virando o jogo. Eu faria isso de graça. Eu daria um golpe nele por esses croissants. Damian pegou o frasco, e suas narinas se dilataram. Acônito, nitrato de prata e outra coisa. Mais forte. Ele não está mais tentando me envergonhar. Uma dose assim poderia matar. Seus pensamentos ficaram árticos. Em voz alta, suavemente, ele disse. Lacey. Você vai usar um microfone. Senhor, sou amaldiçoada, não estúpida. Eu já uso um microfone. Gravo tudo desde o incidente no bar do Brooklyn. Ela levantou o celular. Tenho Marcos gravado desde a primeira dose. Faça ele beber antes da reunião do conselho ou os detalhes do seu contrato serão tornados públicos, com carimbo de data. A cozinha ficou silenciosa. Damian olhou para mim. Eu olhei para ele. Nós o temos, disse sua mente. Nós o temos, disse ele em voz alta. Kane olhou entre nós, profundamente inquieto. Eles fazem isso, Lacey disse. Telepatia de casados. Não pense em nada constrangedor. Por que você disse isso? Agora é tudo em que consigo pensar. Ok, respondi. Hoje à noite, a assembleia de acionistas começa às 8. O nascer da lua é às 8h40. Apontei para Lacey. Lacey pega o frasco designado, joga fora, troca por água colorida e fica conectada. Depois olhei para Kane. Kane controla as câmeras. Então continuei. Marcos acha que o plano dele está em andamento. Então terá preparado seu grande momento. Aquele em que planeja expor um lobo transformado diante de 200 testemunhas. Parei. Exceto que não haverá lobo, disse Kane. Ah, não, eu disse. Vai haver um lobo. Todo mundo me olhou. Inclusive meu marido, cujas sobrancelhas fizeram algo que eu nunca tinha visto antes. Toda a jogada de Marcos depende do mundo descobrir o que Damian é contra a vontade dele. Exposição como arma. Mas armas só funcionam se você tem medo delas. Virei-me para Damian. O que acontece segundo a lei da matilha se um lobo se revelar livremente nos próprios termos? Então não é exposição. Veio seu pensamento, lento e atordoado, com as engrenagens girando. É uma reivindicação. Território declarado em praça aberta. Não se faz isso há um século. As famílias antigas teriam que reconhecer, disse ele em voz alta. E Marcos perderia toda a vantagem. A alavanca virava cinzas. Mas Siena, o mundo humano, o tabuleiro, as câmeras, não há como voltar atrás. Todo mundo vai saber o que eu sou. O que nossos filhos... Ele se interrompeu. As orelhas dele realmente ficaram vermelhas. Presunçoso, presunçoso. Filhos, no plural? Vamos voltar ao assunto, eu disse. O rubor dele ficou ainda mais forte, e Lacey fez um gesto de surpresa para Kane. Peguei a mão do meu marido sobre a ilha de mármore. Você passou a vida inteira se escondendo porque uma pessoa gritou. Apertei sua mão. E então passou 2 anos a uma parede de distância de mim porque um pedaço de papel dizia que eu não queria você. Esconder-se não protegeu você, Damian. Só tornou você mais fácil de caçar. Apertei sua mão novamente. Então, hoje à noite, paramos de nos esconder. Tudo isso. O lobo, o casamento, tudo. Deixe Marcos acender o fósforo e descobrir que a casa já está pegando fogo. Por um longo momento, ele apenas me olhou. Então, levantou minha mão e a beijou. Seus pensamentos chegaram firmes e brilhantes como o nascer da lua. Esqueça a sala de reuniões. Eu seguiria essa mulher até o sol. 8 horas, disse o alfa da Blackwood. Seus olhos dourados brilharam. Use o vestido verde. A reunião de acionistas cheirava a dinheiro e ambição. 200 das pessoas mais perspicazes de Nova York estavam dispostas em um átrio de vidro, com a lua cheia subindo sobre o horizonte, como uma luz de palco que alguém havia colocado ali de propósito. Marcus Blackwood ocupava a sala com um terno cinza-aço, um prendedor de gravata prateado e um sorriso largo como uma armadilha para ursos. Quando chegou até nós, beijou minha mão. Siena. Radiante como sempre. Seus olhos se voltaram para Damian. Primo, grande noite. Está se sentindo bem? Você está... quente. Ele está verificando os sintomas, observou a mente de Damian, enquanto ele mantinha um sorriso neutro. Ele acha que a dose está em mim. Lacey trocou o frasco há 90 minutos, tudo sob controle. Nunca estive melhor, disse Damian. Maravilha. Marcos olhou para o relógio. Não para conferir a hora, percebi. Ele estava olhando para a lua. Então, vejo você no palco. Preparei uma pequena surpresa para os acionistas. Uma apresentação sobre... transparência na liderança. Ele se afastou. Do outro lado da sala, Lacey, vestida como funcionária do buffet, fez um sinal de positivo para mim enquanto segurava uma bandeja de canapés. Em algum lugar acima de nós, um dos croissants do Kane estava filmando tudo. Às 8h30, Damian subiu ao palco. Às 8h38, Marcos fez sua jogada. Antes da votação, disse Marcos casualmente, aproximando-se do segundo microfone. Acredito que os acionistas merecem conhecer toda a verdade sobre a liderança desta empresa. Ele clicou em um controle remoto. A tela atrás dele exibiu imagens granuladas de câmeras de segurança, um escritório destruído, uma forma escura e borrada, uma mesa despedaçada. 3 noites atrás, no escritório do CEO, tenho imagens aprimoradas, tenho depoimentos. O homem que está pedindo seus votos esta noite tem escondido algo de todas as pessoas nesta sala. Ele fez uma pausa. E eu suspeito... Seus olhos voltaram para o relógio. Depois, para a lua que crescia sobre o horizonte, esperando por uma transformação que não estava acontecendo.
Que a verdade está prestes a se tornar muito visível. Murmúrios. Câmeras se levantaram. 200 rostos se voltaram para meu marido, esperando que ele negasse. Damian olhou para eles. Então me encontrou na primeira fila. Última chance de fugir. Pensou para mim, suave, com um sorriso. Elas sempre fogem. Respondi apenas com os lábios. Balancei a cabeça e me sentei deliberadamente na cadeira, como uma mulher se preparando para assistir ao seu programa favorito. Marcos está certo, disse Damian. A sala mergulhou em silêncio absoluto. Eu estava escondendo algo. Dos meus acionistas. Da minha cidade. Da minha própria esposa, por 2 anos, porque fui ensinado que aquilo que sou é algo de que devemos ter vergonha. Ele começou a desabotoar os punhos da camisa, calmo como um homem sentado à própria mesa de cozinha. Meu primo está contando com essa vergonha esta noite. Ele abriu os punhos da camisa. Ele drogou meu café há 3 dias para forçar essa verdade a sair de mim no momento que planejou. Temos as imagens, o laudo químico e uma gravação dele organizando uma segunda dose, desta vez letal para esta noite. Meus advogados estão entregando cópias à SEC e ao conselho enquanto eu falo. Damian sorriu. Tenho certeza de que vocês vão achar isso fascinante. O sorriso de Marcos morreu. No fundo da sala, 2 seguranças se reposicionaram silenciosamente perto das saídas. Lacey ergueu o celular e acenou para Marcos alegremente. Mas ele está certo em uma coisa, continuou Damian. Vocês merecem transparência na liderança. Então, aqui está. Ele fez uma pausa. Dado livremente, nos meus termos. Damian olhou para a lua cheia através do vidro. Minha família protege os portos desta cidade desde antes de existirem postes de iluminação. Assinamos seus estatutos, financiamos seus hospitais e mantivemos certas coisas longe de suas noites, coisas cujos nomes vocês nunca precisaram aprender. Ele respirou fundo. Somos lobos. A voz de Damian ecoou pelo átrio. Sempre fomos. E então meu marido, usando um terno sob medida em um palco transmitido pela Bloomberg, deixou seus olhos ficarem dourados. O átrio explodiu. Suspiros. Flashes. Uma taça de champanhe se espatifando no chão. Um membro idoso do conselho murmurou. Eu sabia. Alto o suficiente para que todos ouvissem. Marcos permaneceu paralisado diante do microfone, vendo um século de influência evaporar diante dos próprios olhos. Sua arma havia sido destruída pelo próprio alvo. Damian levantou uma mão, e de alguma forma, a sala ficou em silêncio. A votação ainda está na pauta, disse ele tranquilamente. Mas primeiro, meu primo parece precisar de uma escolta para fora. Senhores? Enquanto os seguranças se aproximavam, Marcos finalmente perdeu o controle. Sua compostura se transformou em algo feio. Ele se virou para a primeira fila. Para mim. Você acha que isso vai salvar você? Rosnou. As famílias antigas nunca aceitarão uma luna humana. Um raio atravessou a clarabóia aberta e o atingiu. A sala inteira se virou para encarar Lacey. Ela abaixou lentamente a bandeja de canapés e deu de ombros. Esse não fui eu. Ela olhou para o teto. Às vezes, o universo simplesmente entende. Levaram Marcos ainda fumegando, cercado por advogados e seguranças. A votação, realizada 40 minutos atrasada em meio a um estado de choque coletivo, terminou com 91% dos votos a favor de Damian. Isso provou o que eu sempre suspeitei sobre os acionistas. Eles conseguem perdoar praticamente qualquer coisa que faça as ações subirem. E nosso CEO é um lobo guardião de uma linhagem imortal. Fez o valor da empresa subir 11 pontos nas negociações após o expediente. Encontrei minha mãe perto do bar, observando o caos com profunda satisfação. Mãe, você está lidando bem com isso. Querida. Ela tomou um gole do martini. Sua bisavó costumava deixar um pires de leite para os lobos do porto em toda lua nova. Você achou que eu escolhi seu marido usando uma planilha? Ela deu um tapinha na minha bochecha. Linhagem forte, ossos excelentes. Netos na primavera. Mãe! Escapei para o terraço, onde o homem da noite estava sozinho ao luar, com a jaqueta desaparecida, as mangas arregaçadas e a cidade brilhando abaixo dele como um tesouro derramado. Ele não se virou. Não precisava. Baunilha, sua mente disse, calorosa. Lá está ela. Você conseguiu, disse, juntando-me a ele no corrimão. Você está livre. Está fora disso. E está em alta. O Wolf Street é a hashtag número 1 em 11 países. Kane diz que as imagens do croissant são, abre aspas, cinema. Conseguimos. Ele se virou para mim, e a luz do luar parecia amá-lo, prateando suas bordas. O dourado agora estava completamente exposto em seus olhos, sem hesitação, sem esconderijo. Siena, tem uma coisa que ainda não contei a você. Damian, se você tiver uma segunda cauda, eu juro... Lobos não têm 2. É uma só, e é perfeitamente digna. Ele se interrompeu, expirou, e segurou minhas 2 mãos. O vínculo. O motivo de você conseguir me ouvir. Os polegares dele passaram pelos meus nós dos dedos. Ele despertou na noite em que você caiu nos meus braços, porque foi naquela noite que você desceu as escadas carregando os papéis. A noite em que você realmente decidiu ir embora. Fiquei imóvel. O vínculo não desperta em um horário específico. Ele desperta no ponto de ruptura. Quando o lobo está prestes a perder sua companheira para sempre, ele abre uma última porta, uma última misericórdia. Para que ela possa ouvir a verdade antes de partir. Sua voz ficou rouca. Cada palavra que você ouviu, cada pensamento, aquilo era o vínculo defendendo meu caso, porque eu era covarde demais para fazer isso sozinho. Ele apertou minhas mãos. Você nunca invadiu minha mente, Siena. Minha alma estava gritando por você. O terraço ficou borrado.
Pisquei com força. E existe uma segunda metade, disse baixinho. O vínculo é unidirecional apenas até que o parceiro escolha. Livremente. Com palavras ditas sabendo de tudo, ele respirou fundo. Se você disser isso, a porta se abre para os dois lados. Eu também passaria a ouvir você pelo resto da vida. Sua expressão vacilou. E se você não... A mandíbula dele se contraiu. Se não fizer isso, o vínculo se fecha na próxima lua nova, e você fica livre, com meu nome, metade de tudo e nenhum lobo seguindo sua vida. Ele engoliu em seco. Eu deixaria você ir, Sienna. Isso acabaria comigo, mas eu faria isso sorrindo. O vento se movia entre nós. Lá embaixo, 11 milhões de pessoas continuavam suas noites sem fazer ideia do que acontecia naquele terraço. Na próxima lua nova, eu disse. Quanto tempo tenho para decidir? Seu rosto permaneceu corajoso. Seus pensamentos nem tentavam esconder a verdade. 12 dias. 12 dias, e depois uma vida inteira com uma parede entre nós, para sempre, em todas as casas que eu jamais vou. Porque quero ter certeza, continuei aproximando-me, de que você entende com o que está concordando. Ele me encarou. Você vai ouvir tudo, Damian. Cada pensamento mesquinho. Todas as vezes em que eu achar suas reuniões entediantes. Cada coisa que eu perceber sobre seus antebraços. Sorri. A poesia da clavícula vai funcionar nos dois sentidos, e a minha nem sequer rima. Sienna. Sua voz falhou. A esperança fluía pelo espaço entre nós como luz do dia. Arrastei os papéis do divórcio por 3 semanas e não consegui assiná-los, respondi. Sentei ao lado do lobo. Planejei um contra-ataque usando um vestido de baile. Segurei seu rosto entre minhas mãos. Seu pulso martelava sob minhas palmas. Damian Blackwood, eu escolhi você há 2 anos por causa de uma fotografia. E escolhi você novamente todos os dias desta semana sabendo de tudo. As presas, a ferocidade, a cláusula 47 e tudo mais. Aproximei meu rosto do dele. Então me escute. Estou dizendo isso livremente. Respirei fundo. Eu sou sua esposa. Eu sou sua companheira. Eu escolho isso. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu te amo. O mundo soou como um sino sendo tocado. Não foi um som que se abriu. Foi uma porta. Uma porta que existira ao meu lado durante toda a minha vida, sem que eu soubesse de sua existência. E, através dela, vieram 2 anos inteiros de uma só vez. Cada meia-noite atrás de portas fechadas. Cada banho frio. Cada olhar cauteloso durante o café. Cada momento em que ele se afastou quando tudo o que queria era se aproximar. Toda a arquitetura vasta, paciente e feroz do amor dele inundou minha mente, até que eu mal conseguia respirar. E então, chegando à minha mente com a voz dele, veio o primeiro pensamento que meu marido me enviou de propósito. Finalmente. Uma pausa. Agora sobre aquele boato que é completamente falso. Ele me carregou para casa através do limiar da cobertura como se fôssemos recém-casados, o que, em todos os sentidos que importavam, éramos. 2 anos de casamento, 12 horas juntos e 0 paredes entre nós. Eu consigo andar. Apontei. Eu sei. Ele não estava me menosprezando. Passei 2 anos observando outros homens abrirem portas para você. Estou cobrando. O vínculo, no fim das contas, era um colega de quarto terrível, e a melhor coisa que já me aconteceu. Durante toda a noite, ele carregou emoções em ambas as direções. Seu orgulho, feroz e radiante, quando as antigas famílias começaram a reconhecer o vínculo com a lua nova, uma a uma, seguindo um protocolo centenário para homenagear o lobo que reivindicou seu território em campo aberto. Minhas risadas impotentes quando Lacey mandou uma mensagem anunciando que seu contrato havia acabado à meia-noite. Aparentemente, vínculo verdadeiro de companheiros consumado na honestidade, acionou uma cláusula de força maior nos papéis da bruxa. Logo depois, ela perguntou se poderia ser minha assistente, já que eu já conheço todos os seus segredos, e tenho excelente gosto para cenas. Eu disse sim. Sou Molly. Está documentado. Kane mandou uma mensagem com uma foto da caixa de lingerie dele, deixada na nossa porta, acompanhada da legenda. Sem pressão, mas se funcionar, quero um depoimento para o site. Damian havia redigido e apagado 4 respostas diferentes, e eu ouvi cada uma delas se formar em sua cabeça. Cada versão era mais ameaçadora juridicamente do que a anterior. Agora, a cobertura estava silenciosa. A luz do luar entrava pelas janelas altas e repousava no chão em longas barras prateadas. Ele finalmente me colocou diante da porta do quarto dele, nosso quarto, como se estivéssemos no meio de uma conversa no elevador, que consistia inteiramente em contato visual. Sienna. Ele estava ali, banhado pela luz prateada. O homem com quem me casei como uma estranha e por quem me apaixonei ao descobrir o coração escondido atrás de suas paredes. Senti o vínculo se recompor entre nós. Preciso dizer isso em voz alta uma vez, não através do vínculo. Aqui fora, onde realmente importa. Ok. Por 2 anos esperei porque achei que um pedaço de papel representava o seu desejo. Eu teria esperado mais 20. Ele segurou meu olhar. Então, isso só vai acontecer na velocidade que você escolher. Hoje à noite, mês que vem, ano que vem. O título não tem voto. A lua não tem voto. Eu não tenho voto. Seus olhos dourados permaneceram firmes nos meus. Só você. Sempre só você. Entendeu? E o vínculo carregava aquilo que ele não conseguia dizer em voz alta. Um garoto de 17 anos aprendendo a palavra monstro. 2 anos de portas fechadas que ele acreditava serem uma forma de bondade. Um homem que preferia se reduzir a cinzas a fazer com que eu me sentisse pequena.
Levantei a mão e desabotoei o botão de cima da camisa dele. Damian Blackwood, eu disse. Estou tentando tirar essa camisa de você desde o capítulo 1 do nosso casamento. Ele sorriu. Eu escolho esta noite. Eu escolho você, com entusiasmo, em registro, em perpetuidade. E você pode dizer aos advogados que fui eu quem disse isso. A risada que escapou dele não tinha nada a ver com a sala de reuniões. Era jovem, desprotegida e minha. Ele me beijou. Realmente me beijou. O primeiro beijo verdadeiro do nosso casamento. 2 anos e uma revolução atrasado. E o vínculo brilhou como o horizonte, em ambas as direções, sem paredes. A alegria dele e a minha ecoaram uma contra a outra até eu não conseguir mais distinguir onde terminava uma e começava a outra. Eu te amo. Ele pensou e disse. E pensou novamente, as palavras se sobrepondo como ecos. Minha esposa, minha companheira, minha Luna. Muito mais tarde, muito mais tarde, fiquei deitada ouvindo o batimento cardíaco que um dia havia sido separado do meu por uma parede de drywall e uma cláusula fraudulenta. Seus dedos traçavam linhas preguiçosas pelo meu ombro, enquanto a lua se punha em algum lugar sobre o porto que sua família protegia havia 300 anos. Para constar, murmurei contra o peito dele. O boato morreu. Estou emitindo uma retratação formal. Na primeira página. 300 rodadas, sua mente respondeu, insuportavelmente convencida. Não força. O peito dele vibrou sob minha bochecha com uma risada baixa. E através da porta aberta do vínculo, suave como um voto, veio o último pensamento que ouvi antes de adormecer nos braços do meu marido pela primeira vez. Ela ficou. Uma pausa. Ela ficou. Outra pausa. Ela ficou. Fim, que Deus te abençoe. E aí, gente, o que vocês acharam da história? Comenta aqui qual foi o ponto mais alto, em que momento vocês mais deram gargalhada, contem pra mim. Pra mim, provavelmente foi quando a protagonista tentou seduzir a antagonista pra ela poder passar pelas 3 provações. Eu achei muito engraçado também quando ela levou o choque. Gente, foi surpreendente, muito bacana. E o protagonista também, escutar os pensamentos dele, o poema sobre a clavícula da esposa deve ter sido muito engraçado. Eu queria que tivesse o poema, porém a autora não escreveu o poema e eu super entendo, né, gente? Quem que vai escrever um poema numa clavícula pra colocar aí no texto? Ai, mas eu queria ter lido. Eu acredito que seria um ponto bem alto mesmo da história. O Marcos, né, o antagonista, ele não teve muita aparição, mas ele conseguiu deixar os dois principais afastados por 2 anos, né, acho que foi 2 anos. Mas no final ele teve o que merecia, né. Essa história, ela me lembrou um pouco The Vampire Diaries, pela questão das bruxas, dos lobisomens, só faltou mesmo os vampiros, né, mas já deu um tchan a mais. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o quê? Skincare. Comprei, gente, comprei. O marido recebeu. Parcelei, viu, porque saiu salgado, mesmo com o cupom. Eu acho que saiu 124 reais. Foi, mesmo com o cupom, viu? Eu peguei o cupom do 8 do 8 do... Esse daqui eu comprei no Mercado Livre, chegou notificação. Ai, tirou meu filtro. Aqui, ó, vem 4. E eu vou usar aqui todo final de semana, todo domingo estarei colocando um. Por quê? Porque é caro, não dá pra usar todo dia. Eu acredito que nem possa, né? Aqui, ó. Da primeira vez que aconteceu, eu tentei usar. Não sei o que aconteceu, eu só gostei mesmo no dia seguinte. No dia seguinte eu consegui ver que a minha pele tava bastante hidratada. É bem bonita mesmo. Ó, ele vem assim. Ele vem com saquinho de proteção pra não coisar a máscara. Aqui. Eu vou dar uma adiantada no vídeo, eu só vou mostrar pra vocês quando eu terminar aqui, tá? Ó, ficou assim. E aí, o que vocês acharam? Eu não vou mostrar o depois pra vocês, porque vocês não vão conseguir ver minha pele majestosa, né? Mentira, eu não quero mostrar porque eu vou ter que tirar o filtro e vocês vão ficar vendo minhas manchinhas de acne. E eu não gosto. Tá bom, gente? Tchau!